Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal. Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Hoje são 28 de maio de 2021. Hoje está sendo uma live atípica, porque era para ter sido ontem, dia 27, na quinta-feira. Não teve, está sendo hoje. Bom, eu vou falar hoje, o cerne vai ser o colapso da função de onda. Eu falei recentemente, vou só relembrar, isso é importante para o que será falado hoje, daquela situação. Eu vou só mudar o exemplo. A situação é o seguinte: uma pessoa, vamos supor que uma pessoa fez uma prova de um concurso público. Ela fez a prova. Saiu o resultado do concurso público. Saiu o resultado. Foi publicado no Diário Oficial. A mãe ou o pai, vamos botar aí a mãe dessa. Uma mulher fez o concurso público e saiu o resultado, e a mãe dessa mulher foi lá e viu o resultado. Ela viu o resultado lá, viu a pontuação e viu se ela passou ou se ela não passou. Enquanto a mãe não falar para, vamos botar o nome de Maria, para Maria, o resultado, Maria, vamos supor que a mãe viu o resultado e Maria não passou no concurso público. Melhor assim. Maria não passou, a mãe viu o resultado. Enquanto a mãe não falar para Maria que ela não passou, Maria pode determinar o resultado através do poder da mente. Se ela passou ou se ela não passou. Independente da mãe ter visto. Enquanto a mãe não falar para Maria o resultado que ela viu, Maria pode mudar o resultado. Depois que a mãe... Se a mãe mesmo falando, Maria ainda poderia mudar? Até poderia. Agora, fica bem mais difícil. Se Maria ela viu o resultado, aí fica praticamente impossível. Mas enquanto não se viu, está dentro do campo das possibilidades de Maria determinar o resultado. Eu só mudei o exemplo. O exemplo que eu tinha falado era relacionado a um exame, etc. Exame médico. Todo mundo lembra dessa situação? Desse exemplo? Vocês lembram? Pode falar. Quem puder abrir o... lembra, Ruth? Sim, lembro. Lembra, Carla? Ou não estava na live? Tava, lembro sim. Maravilha. Quem puder abrir a câmera aí, fica melhor, tá? Fica muito melhor aí para vocês aproveitarem a percepção de quem está com a câmera aberta, sempre aumenta. Bom, dito isso, vamos lá. Agora vamos, sem esquecer desse exemplo que eu falei. Agora vamos falar uma outra situação. A pessoa, ela nasce... Deixa eu só desativar o som aqui. A pessoa, ela nasce e a partir do nascimento dela, existe já o propósito de vida definido antes dela encarnar, certo? Antes dela encarnar, é decidido um propósito de vida para ela. Às vezes, a pessoa participa da escolha do propósito de vida, às vezes, mas na maioria das vezes não. Independente disso, diversos cursos, tudo, como se fosse mestrados, pós-graduação, tudo isso, estou falando como se fosse. Todas essas questões são introduzidas na mente dela, ela passa também por cursos, como se ela fizesse cursos, pós-graduações, mestrados, relacionado ao propósito de vida dela. Tudo fica lá no inconsciente, beleza. Ela encarnou, nasceu, né?
A partir daí, existe o propósito de vida e todas as questões, todas as variáveis, e o universo, de uma maneira muito inteligente, está por dentro de tudo isso. De tudo isso, o quê? Das variáveis. Quais? O pai e a mãe que ela tem, irmãos, o ambiente em que ela nasceu, a cultura, o país, a época, né? O tempo. Eu digo tempo é 2001, 1990, 1560 e por aí vai. Tudo isso, o universo, de forma inteligente, sabe. Ela nasceu e vai seguindo a sua vida. Dentro dessa questão, continuam as variáveis. Quais? As crenças limitantes que são passadas de mãe para filho, de pai para filho, mãe para filho, para filha, filho, filha. Todas aquelas situações que estão dentro do livre-arbítrio do ser humano, em que, em razão do livre-arbítrio, terceiros exercem uma certa influência na vida dessa pessoa, como, por exemplo, um abuso sexual. Todas essas questões, todas dessas que eu estou mencionando, vai estar dentro daquela contabilidade kármica de créditos e débitos. E tudo vai se acertando. Por exemplo, a pessoa, se ela sofreu um abuso sexual, isso, para a pessoa que sofreu o abuso sexual, isso gera um crédito enorme. Diferente se fosse ela cometendo abuso. Aí ia gerar para ela débito. Um débito enorme. Como ela sofreu, isso gera o quê? Um crédito para ela. E vida que segue. Até os 6 anos de idade, o inconsciente muito sensível para fazer as instalações. Muito sensível, porque ela entende-se que do nascimento até os 6 anos de idade, ela está vibrando e vibrando na frequência teta, onde o consciente e o inconsciente, eles meio que se misturam, formam uma coisa só. Então, a mente fica muito sensível às instalações. Qualquer situação que provoca uma forte emoção vai formar aí uma instalação, seja uma crença limitante, seja uma crença positiva. Tem pessoas que entendem ser incompatível a palavra crença com positivo. Crença já seria algo negativo, mas sem entrar nesses detalhes. Vocês entenderam? Depois de 6 anos, fica mais difícil as instalações, porque mais difícil não, a mente fica menos sensível às instalações. Lembrando que tudo, crédito e débito. E o universo sempre aí, de uma forma automática e ultra inteligente, formando aí o que seria a fluência divina para a pessoa. E vai passando os anos. Vamos supor que o propósito de vida da pessoa seja atuar com terapias. Montar uma terapia, fazer um canal no YouTube sobre isso, fazer uma mentoria, atender pessoas, ter pacientes e por aí vai. Só que isso é o propósito de vida, está lá no inconsciente e vamos partir do princípio que a pessoa não captou ainda. Não captou que o propósito de vida dela é este. O universo vai estar o tempo inteiro agindo para que a pessoa entre no propósito de vida.
É um arquétipo atuando. Qual é o nome do arquétipo? Desse arquétipo que atua? Puxando a pessoa para o propósito de vida. Qual é o nome? Alguém lembra? Deixa eu ver. Deixa eu ligar o áudio de novo. Tá ligado o áudio. Qual é o nome desse arquétipo? Ananke. Ananke. Não precisa buscar símbolos deles, nada não. Ananke, o tempo inteiro. É o que atua com todo mundo. Enquanto a pessoa não entra no propósito de vida, Ananke está o tempo todo fazendo com que a pessoa entre. De acordo com créditos e débitos, Ananke atua de forma mais forte, seria atuar de forma mais forte, e isso é favorável à pessoa. Ou de forma mais fraca, dependendo dos créditos e débitos. Crédito e débito. Junto a isso, tem a questão da autossabotagem. Unicamente criada pela própria pessoa. A própria pessoa. Quando eu faço assim, gente, né? Não entenda como eu não, né? Às vezes eu faço assim, tô me referindo à pessoa. Só que de forma inconsciente, né? A linguagem pode entender que eu faço assim, que é eu e não a pessoa. Por isso que eu corrijo às vezes. A pessoa, tá? A pessoa. Como é que funciona essa questão da autossabotagem? A autossabotagem é todo o comportamento oriundo de uma crença limitante na mente da pessoa, que está completamente dissociado do crédito e débito. Crédito e débito, tá? Da contabilidade kármica, significa ajudou alguém? Crédito para ela. Ela fez algo de ruim para alguém? Alguém, vírgula, coletividade? Débito para ela. Ajudou? Credita. Fez mal? Debita. Algo de bom aconteceu para a pessoa? Debita. É pago. Algo de ruim aconteceu para a pessoa? Credita. Gera créditos. Além disso, tem a questão do comportamento autossabotador da própria pessoa em razão das crenças limitantes, que ela mesma, a mente, a pessoa, a mente é uma coisa só, instalou de acordo com tudo que ela vivenciou, sentiu, escutou, visualizou. Então fica nessa questão, desse embate. Tem a contabilidade kármica e tem a questão do, eu chamo de o crédito e débito criado pela própria pessoa. E aí que entram os diversos cânceres. Existem machismo é um câncer, por exemplo. As sombras, enquanto não são integradas, também funcionam como um câncer. Cada sombra é como se fosse um câncer. E vida que segue. Logicamente, quanto mais a pessoa ajudar a coletividade, mais crédito, mais fácil ela enxergar o seu propósito de vida. E se ela já está no propósito de vida, aí é um outro arquétipo que atua, Têmis, mais rápido a fluência divina corre para a pessoa. Como assim a fluência divina corre para a pessoa? Vamos supor que, nesse caso da terapia, a pessoa, a Ananke, fez a pessoa entrar, né? Agiu, a pessoa entendeu que era para ela ser uma terapeuta. Quando eu digo terapeuta, é um modo geral, tá? Tem dentro de ser terapeuta, não existe propósito de vida ser terapeuta. As terapias têm as suas especificidades.
Há alguma terapia específica, há algum terapeuta específico de algum ramo. Vamos supor que ela entrou. Nisso, ela abriu um canal no YouTube, e aí a Nank já atuou, fez a parte dele. Aí agora entra um outro arquétipo, Têmis, que vai fazer o propósito de vida dela deslanchar ou não. Ele regula a velocidade de acordo com o merecimento e com a responsabilidade que a pessoa tem. Nesse caso, inclusive, entra aquela questão que eu falei, uma pessoa aproveitando que teve a morte de um familiar de um membro, o Hamilton, né, da avó dele faleceu. Lembra que eu falei uma questão sobre se a pessoa ela figura para ela figurar numa posição de liderança grande, fatos como este, a perda de um familiar, não pode ser um fato que vai fazer a pessoa emocionalmente. É claro que vai mexer no emocional de qualquer pessoa. A morte de um parente, de um ente querido, um ente amado, vai mexer com o emocional de qualquer pessoa. Umas muito mais, outras menos. Uma pessoa que tem no propósito de vida exercer um cargo de liderança altíssimo, onde milhares de famílias dependem dessa pessoa, ela não pode ser uma pessoa que a morte de um familiar, por exemplo, vai deixá-la de luto 3 dias e ela vai ficar 3 dias sem trabalhar. Não. Não, é aí que Tênis entra, na velocidade. Né? A pessoa vai se aprofundando, vai crescendo dentro do propósito de vida de acordo com o amadurecimento que ela tem. Uma pessoa em que milhares de famílias são influenciadas por ela, essa pessoa ela não pode, em razão da morte de um familiar, estou dando um exemplo, da morte de um familiar, ficar 3 dias de luto, sem fazer nada, choramingando, né? Vibrando numa frequência negativa. Não pode. Se essa pessoa ela é desse tipo, ela não vai, o universo não vai permitir que ela exerça um cargo, né, uma posição de liderança muito alta. É aí que Têmis atua. Voltando, agora vamos voltar. Rebobinando. Vamos voltar do ponto em que a pessoa ela tem o propósito de vida, né? Tem o propósito de vida decidido que ela vai ser uma terapeuta, né? Uma terapia específica, só que ela ainda não sabe. Ela não entrou no propósito de vida dela. Então, a Nankin ainda está atuando. A partir deste momento, a partir desse momento não, né? Nessa posição, né? A pessoa ela está envelhecendo, vai aumentando, vai ficando mais velha, vai estar com 18, vai seus 19, vai seus 20, vai seus 30, vai seus 40 anos, e ela não entrou no propósito de vida. Só estou recapitulando, tá? Se o propósito de vida dela, necessariamente, ela teria que entrar até uma idade X, vamos supor aí uma esportista, ser uma atleta, quando chega com 40 anos, não fisicamente, é impossível ela iniciar um esporte ao ponto de ser atleta. Não, impossível não é, tá? Mas, no que diz respeito a um propósito de vida, a campeã olímpica, lembrando que a pessoa, quando ela entra no propósito de vida, ela é o top dos tops no propósito. Por isso que tem pouquíssimas pessoas que estão aí no seu propósito de vida. Não se entende isso. É claro que existe um período, né? Um período para isso acontecer. Não é da noite para o dia. Eu cito como exemplo sempre Neymar ou Pelé. Até um ou outro figurar aí, né, ser um jogador de destaque, um jogador de parâmetro mundial, demorou, não foi rápido.
Ele começou na escolinha lá do Santos, Amplos, né, do Santos, por coincidência. Escolinha, aí categorias, infantil, juniores, etc, tal. Uns 15 anos, mais ou menos, em média, quando a pessoa entra no propósito de vida, para ela se tornar um top, assim, parâmetro mundial, é de 15 a 20 anos. Então, a pessoa, se ela tinha como propósito de vida ser atleta, se ela já está com 40 anos, ela ia ser um atleta top com 60 anos. Não existe. Não existe isso. Automaticamente, o propósito de vida dela é mudado. Ou, se é possível ainda, mesmo com a idade de 40, 50, 60 anos que seja, ela ingressar no propósito de vida primordial, ok. O propósito de vida continua. Agora vamos continuar nessa questão. Vamos supor que o propósito de vida dessa pessoa, ela era ser terapeuta, ela estava com 25 anos, vamos botar aí 25 anos, e ela resolve estudar para concurso público. A NANC não vai ajudá-la, mas livre-arbítrio. Ela, sozinha, ela pode buscar aí qual o melhor curso, ela pode estudar afinco, entender, ela pode estudar técnicas de estudos para passar mais rápido, técnicas de memorização e por aí vai. A NANC não vai ajudá-la. Não está no propósito de vida dela, a NANC não ajuda. O universo, quando fala NANC, lê-se aí, a NANC está representando o próprio universo nessa questão. O universo não vai atuar, mas ela sozinha pode aí, né, estudar e passar no concurso público. Livre arbítrio. Ela estudou, passou no concurso público. Passou. A partir do momento que ela passou do concurso público e ela resolveu exercer aquele cargo público, tudo se transforma. O propósito de vida dela em ser terapeuta é possível? É possível dela exercer? É possível. Não é porque ela ingressou no concurso público aos 25 anos de idade, que seja 30, que seja 40, que não seja possível ela exercer o propósito de vida dela, que era ser terapeuta, uma terapia específica, né? Vamos botar aí, vamos escolher uma, só para não ficar muito em branco. Constelação familiar, pronto. Era o propósito de vida dela. Ser uma terapeuta dentro dessa ferramenta, constelação familiar. A NANC vai continuar agindo para que ela entre no propósito de vida. Só que ela está lá exercendo um cargo público. De que forma a NANC atua aí? Lembrando que a NANC vai atuar de forma mais forte ou mais fraca, de acordo com créditos e débitos que essa pessoa tem. Créditos, débitos. Positivo. Isso aqui não é cruz, não. É uma cruz do sinal de positivo. Créditos e débitos. A NANC atua trazendo até ela pessoas em que vai falar sobre constelação familiar para ela, vai trazer até ela vídeos no YouTube, tá? Ela vai lá pesquisar, pum, dentre os vídeos lá que vão aparecer, vão ter vídeos falando sobre constelação familiar, vão ter vídeos falando sobre a existência de propósitos de vida na vida de todas as pessoas, e por aí vai. Isso é a NANC atuando. Inúmeras formas. A partir do momento que essa pessoa, ela passou no concurso público, vamos supor que ela passou e ela foi exercer o cargo público em outro estado. Pum. Ela mora em São Paulo e ela foi exercer o cargo público em João Pessoa, capital da Paraíba.
Quando isso ocorreu, né, essa mudança, logicamente que toda aquela arquitetura que o universo tinha montado para a pessoa vai mudar também. Porque não importa a idade que a pessoa está, o momento que a pessoa está, o universo sempre, de forma automática, já tem estruturado o melhor para a vida daquela pessoa, né? Chama-se isso de influência divina, né? O melhor para a vida daquela pessoa, com ela ingressando no propósito de vida. Sempre. Sempre. Hoje, por exemplo, hoje existe na sua vida uma arquitetura do universo projetando vamos supor, vou citar Maria novamente. Maria, se Maria ingressar no propósito de vida dela, vai ser assim, assim, assado. E para Maria ingressar no propósito de vida, tem as possibilidades A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, infinitas. Infinitas possibilidades, né? Que o universo o tempo inteiro criando, através de Ananke, para Maria ingressar no propósito de vida dela. A partir do momento que ela foi para outro estado, né, isso, logicamente, vai ter algumas mudanças da forma dela ingressar no propósito de vida. As pessoas que vão chegar até elas já não vão ser as mesmas que chegariam se elas estivessem em São Paulo. Vão ser pessoas que estão lá em João Pessoa, por exemplo. E por aí vai. A partir do momento que Maria está vivenciando o propósito, está lá em João Pessoa exercendo o cargo público dela, a melhor maneira, isso ela estudou lá em João Pessoa, em São Paulo, qualquer lugar, você aí, onde você está, a melhor forma de se ingressar no propósito de vida é soltando. Quando se solta, o melhor para a vida da pessoa acontece. O melhor não quer dizer, o melhor para a vida da pessoa não quer dizer o que a pessoa acha que é o melhor. São coisas distintas. O que for o melhor para a vida da pessoa, se ela soltar, vai acontecer. Vamos lá. A Maria está em João Pessoa, Paraíba, capital de João Pessoa. E aí ela resolve, lembrando que o universo se projetou todo para Maria ingressar no seu propósito de vida, ali ela morando em João Pessoa, onde ela está. Vamos supor que Maria agora ela quer porque quer voltar para São Paulo. Quer porque quer, bate o pé, quero voltar para São Paulo, tá sentindo falta da família, e os homens da Paraíba, ela é solteira, os homens da Paraíba são muito feios, não chegou junto, e eu quero construir uma família, eu quero casar, não consigo me relacionar, não tenho amigos, não tenho amigos lá em João Pessoa, ganha muito bem, mas não tem felicidade, quer voltar para São Paulo, mas quer voltar com cargo. Nesse sentido, não existe nenhuma possibilidade ali plausível dela voltar para São Paulo, porque o órgão pelo qual ela está exercendo lá o trabalho não existe em São Paulo. Vamos supor que ela é uma funcionária de um órgão e esse órgão não tem em São Paulo. Tem em alguns estados do Brasil, mas em São Paulo não tem órgão. Não tem como, então ela pediu uma transferência, porque não tem nenhum funcionário que exerce o cargo de Maria em São Paulo. Não existe o órgão. Apesar do concurso dela ser federal. Então, ela vê um jeito, cria uma forma de voltar. A mãe dela, vamos supor que a mãe dela tinha uma doença, já uma doença antiga. Aí Maria, ela entra com uma ação na justiça, dizendo que a mãe dela ficou doente depois que ela ingressou no cargo, e em razão disso ela tem que ir para São Paulo. Aí, né, por questões de saúde, ela vai, claro, a mãe de Maria vai passar por uma perícia, etc. Tal, e Maria vai
ser transferida para São Paulo, vão alocá-la ela em algum órgão compatível, já que não tem um órgão pelo qual ela exerce o cargo dela. Quando eu falo órgão, exerce o cargo, vamos supor um, um policial militar, é o cargo. A Polícia Militar lá da Paraíba seria o órgão. Só para vocês entenderem. O órgão seria a Polícia Militar da Paraíba. E o cargo dela é soldado da Polícia Militar. Vou dar só um exemplo. Nesse exemplo que eu dei, não poderia ser, porque Polícia Militar é um órgão estadual. Eu citei um órgão federal. Só para deixar claro. Ela entrou com o mandado de segurança, ela entrou com o pedido administrativo, foi feita a perícia na mãe da Maria, ok, foi entendido que realmente a mãe de Maria precisa do auxílio da filha, aí a mãe de Maria deu uma forjada, né, na perícia, se fingiu, né, de doente, etc. Só que o órgão negou, alegou, olha só, eu queria muito te ajudar, o órgão falando para a Maria, eu queria muito te ajudar, mas nós não temos não temos filiais, assim falando, em São Paulo. Então não tem como nós te mandarmos para São Paulo. E o órgão negou. E Maria entra com uma ação na justiça e o juiz defere. Ela liga, né? Entra com ação na justiça, Maria pega o telefone, liga lá para vara judicial, onde na 4ª Vara Federal lá da Paraíba. Liga, olha, eu preciso muito, minha mãe está passando mal, você quer, liga, vai, insiste. E ela consegue. Qual é consegue a transferência para São Paulo? Qual é o que vocês entendem dessa situação toda? O que é entendido? Alguém tem alguma percepção dessa última parte que eu falei? De Maria querer voltar para São Paulo, estando na Paraíba, e ela faz o pedido administrativo, fala que a mãe ficou doente depois que ela ingressou, mas a mãe já estava doente antes. Ou seja, ela foi para lá já sabendo que a mãe estava doente. Mas ela diz que a mãe ficou doente depois, que ela foi para a Paraíba, faz uma ação na justiça, fica ligando para a vara federal. O que isso quer dizer? Qual é a interpretação que vocês têm disso, desse fato? Pode falar, Ruth. Ela sai do propósito de vida? Oi? Ela sai do propósito de vida? Não, no propósito ela já não estava. Certo? Ela já não estava. Ela está exercendo um cargo, ela fez um concurso público para um cargo que não tem nada a ver com o propósito de vida dela. Ela está aumentando o cargo negativo, porque a princípio ela já mentiu, né, Igor? Fez uma coisa errada, no meu ponto de vista. Mais alguém? Elisângela, quer falar? Eu acho que essa situação já está acontecendo porque justamente ela não está no propósito de vida dela. Então, ela não estava feliz, não conseguiu ficar feliz, satisfeita onde estava e está tentando buscar satisfação, felicidade em outra cidade. Mais alguém? Eu acho que às vezes porque tudo que não começa muito certo acaba não dando certo. Ela forçou uma situação que ela não estava dentro do propósito de vida, né? E aí, mas ela não sabia. Até então, ela não sabia, certo? Existe propósito de vida, ela não sabia e ela fez o concurso público. É isso aí, mas mas continua. Pode falar. Recebeu dinheiro, mas não estava feliz, né? Pode falar, ô Sheila. Ela não estava feliz, né? Ela estava recebendo bem, mas ela não estava feliz, ela não estava completa no que ela estava fazendo, justamente por não estar no propósito de vida. E ela começou a fazer coisa até que não é tão correta, como meio que forçar uma situaçãozinha com a mãe para poder voltar para a cidade e tal. Então, tudo que começa errado... Vamos lá. Vai dar certo. Seria a Nancy novamente tentando fazer ela chegar no propósito de vida, já que ele não para, ele não, tipo assim, não desiste? Mas a Nancy fazendo... Mas de forma... Nancy seria o universo, mas de forma errada, Vanessa? Desses meios aí? Não, fazendo ela chegar no propósito de vida.
De que forma? tentando fazer. Ah, vai acontecer alguma coisa lá em São Paulo para ela, sei lá. Mas se fosse a Nank, não teriam essas formas assim ilícitas, erradas que ela está tentando. Certo, Vanessa? Certo. Para se entrar no propósito de vida, o que eu falei anteriormente, quanto mais se solta, mais fácil ingressa no propósito de vida. A partir do momento que ela entrou com mandado de segurança entrou com pedido administrativo, sendo que ela não tinha o direito, não tinha o direito. Se a mãe dela realmente tivesse ficado doente depois que ela foi para João Pessoa, para Paraíba, exercer o cargo público, aí ok, é plausível. Mas a mãe dela já tinha doença de forma anterior e nem precisava da presença dela, né? Já tinha um marido, já tinha outras filhas. Só que Maria, ela forçou a barra. E isso significa por pressão. Pressão. Diferente, totalmente diferente do soltar. Entende-se aí que ela colocou pressão a partir do momento que ela entrou com o pedido sabendo que ela não tinha o direito. Se ela tivesse o direito, até então, não colocou pressão. Vamos supor que ela estivesse lá, a mãe dela ela fosse filha única, e a mãe dela começou a ficar doente depois que ela ingressou. Não havia condição da mãe ir morar com ela na Paraíba, porque né, tinha os médicos específicos, o tratamento específico em São Paulo. E aí, nesse caso, ela teria o direito? Teria. Teria pressão? Não teria pressão. Nenhuma. Mas, nesse caso, ela colocou uma pressão. A partir do momento que ela ingressou com a ação administrativa, ela colocou pressão. A NANC, aí, o universo atuando, ela perdeu administrativamente. Quando se fala administrativamente, é um pedido dela direto com o órgão. Ela perdeu, não conseguiu. E aí ela recorreu ao Poder Judiciário, ao juiz. Né? Que o juiz, até então, pode tudo. Entre aspas. E aí, no que ela ingressou com a ação, ela novamente pôs o quê? Pressão. Do que ela ficou ligando para a vara, ela colocou mais pressão ainda. Até que ela conseguiu ir para São Paulo. Pondo pressão. Ah, Igor, mas as pessoas elas não conseguem, se elas soltam, sim, conseguem as coisas dentro da fluência divina. Se ela coloca pressão em algo, ela pode vir a conseguir? Pode. Mas não tem nada a ver com a fluência divina. As pessoas confundem muito isso. Logicamente, que isso tudo gera o quê? Antimatéria. Toda essa questão. Essas antimatérias funcionam de que forma? Enfraquecendo a Nank em colocá-la no propósito de vida. Então, Maria vem para São Paulo, né, quer ver aquela alegria inicial durante um período, de repente 1, 2, 3 anos, 4 anos de alegria, porque está em São Paulo, perto da mãe, ganhando bem. Só que isso tudo teve uma origem negativa. Logicamente, essa felicidade vai passar, passageira, pode durar aí alguns anos, mas vai passar, porque se vivencia o propósito de vida, não tem aquela felicidade permanente. Quando eu digo permanente, não é que ela está o tempo todo feliz a cada segundo da vida dela.
Mas a normalidade da vida dela é uma alegria sobre-humana, uma normalidade. Aí tem os desvios, né? Desse caminho normal. Então, essa felicidade aparente passa e, logicamente, ela retorna para aquele mesmo estado que ela sentia na Paraíba. Pode ser até um pouquinho menos? Pode. Mas tem o seguinte. Na Paraíba ela sofria muito mais. Em São Paulo, por estar perto da família, dos amigos, ela vai sofrer um pouco menos. No final das contas, né, a tendência é que ela sofra mais. Mas isso com o tempo. Só que tem o seguinte aí também. Na Paraíba, ela soltando, ela ingressaria no propósito de vida muito mais rápido. No que ela veio para São Paulo, já com esse monte de antimatéria, fica a Nancy continua atuando de forma mais fraca. Mas continua atuando. Mas se antes, com a Nancy atuando de forma razoável, ela não enxergava o propósito de vida, imagina ela com essa aparente conquista, com aquela felicidade momentânea, né, e com o Ananke enfraquecido, imagina se ela vai ingressar no propósito de vida, fica mais difícil. A não ser que, e isso qualquer pessoa pode fazer em qualquer ponto da vida dela, a não ser que ela tenha ações que vão gerar créditos. E a partir do momento que ela volta para São Paulo, uma reestruturação, né, acontece na vida dela. Né? Outras pessoas que vão falar sobre constelação familiar, que é o propósito de vida dela, vão chegar até ela, só que de forma mais branda, mais tênue, porque ela já está cheia de antimatéria. Outras situações, né, que aconteceriam na Paraíba vão acontecer em São Paulo, só que de forma mais tênue, porque ela está cheia de antimatérias. Às vezes, quando eu falo de forma mais tênue, pode ser a mesma situação. Uma pessoa chegando até ela falando sobre constelação familiar na Paraíba, uma pessoa igual a essa pessoa da Paraíba vai falar sobre constelação familiar para ela em São Paulo, só que a percepção dela diminui. Pode ser dessa forma. E assim vai seguindo a vida. O ponto forte de toda essa questão, qual é? Independente de onde ela está, quanto mais ela ajudar a coletividade, quanto mais o universo entender que ela é uma pessoa madura, maiores são as chances dela entrar no propósito de vida. Independente de onde ela estiver. Por isso que o fortalecimento do caráter e o trabalho da bondade, a bondade se trabalha. A bondade é algo que a pessoa ela pode trabalhar mentalmente. Qualquer pessoa pode trabalhar a bondade. Procurando ajudar mais, procurando trabalhar no CVV. Nós sempre indicamos aí, é uma fonte de crédito imensa, o CVV. Quanto mais ela ter atos oriundos de uma bondade, quanto maior for a bondade, quanto maior for o grau de caráter, o grau de responsabilidade, quanto menor for a posição de gado que ela exerce, tá? Aquela pessoa que vai com a manada, sabe? Aquela pessoa que vai com a manada, leva o monte, o todo leva a pessoa. Por exemplo, aqui, por exemplo, no grupo, o Hamilton, né, teve morte da avó,
Ele não, em nenhum momento ele demonstrou ser aquela pessoa que, quando um ente familiar morre, fica perde a noção. Não, ele foi muito, pelo menos ali, né, de forma bem concreta, bem madura, inclusive. Só que as pessoas, meus sentimentos, tudo gado. Manda a mesma mensagem igual. Isso é coisa de gado, gente. Você tem que se ligar nisso. Né? Não pode falar algo diferente? Nada? Tem que ser a mesma coisa? Meu sentimento, mas isso é papel de gado. Tem que mudar isso aí. Certo? Por exemplo, alguém faz aniversário. Todo mundo escreve feliz aniversário, feliz aniversário. Só copia e cola. Feliz aniversário, feliz aniversário. Faça algo diferente, seja criativo. Manda uma mensagem criativa diferente. Né? A mente vai entender de uma forma. Agora, se você vai entender de forma diversa. Agora, se você simplesmente pegar uma mensagem, copiar e colar, você está fazendo papel de gado, que é direcionado para onde, né, a maioria vai. Parar com isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu desativar o som. Perguntas? Nenhuma pergunta? Nenhuma? Eu tenho que rir para fazerem perguntas? Se eu não rir, ninguém pergunta? É isso? Alguma pergunta, gente? Nenhuma? Tá fechado? Calma aí. É. Tá aberto. Pode fazer, Ellen. Não, para a gente ter clareza no propósito é só meditação, né, Igor? Uma das técnicas, né? Só meditação, não. Uma das técnicas, sim. Só? Uma das técnicas, O que eu acabei de falar agora? Quanto mais se ajuda, mais se ajuda a coletividade, ajudas. Não é aquelas ajudas que, na verdade, não são ajudas. Quanto mais se ajuda as pessoas, quanto mais se ajuda a coletividade, maior será a Nanki, né, aumentando o grau de clareza, trazendo pessoas. A clareza da pessoa quanto ao propósito aumenta muito, né, aumenta muito de acordo com as situações que ela vivencia também. A meditação é para tudo de positivo da vida da pessoa, ela consegue através da meditação. Isso é um fato. Agora, vamos lá. Quanto mais pessoas forem falar com Maria sobre constelação familiar, maior será a clareza sobre constelação familiar ser o propósito da vida dela. Certo? Ou se ela não tem clareza, não faz a mínima ideia que constelação familiar é o propósito da vida dela, quanto mais pessoas vierem falar sobre constelação familiar para Maria, maiores serão as chances de Maria pesquisar sobre constelação familiar, de repente ler alguma coisa, né, sentir, ter aquele insight, constelação familiar, vai pesquisar sobre. Certo? Agora a meditação nem se fala. E aí, nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta? Se a pessoa não pergunta, é porque ela. Eu tenho uma teoria que quando a pessoa não pergunta nada, é porque ela não entendeu nada. Fala, Ruth. Ai, essa é boa, hein? Fala. Deixa eu te falar uma coisa. Esse propósito de vida, ele
tem que estar ligado ao dinheiro 100%, porque Gandhi, Buda, não estava ligado o propósito de vida deles a dinheiro. Não, Não sei se eu estou sabendo colocar as palavras. não necessariamente. Não. Propósito de vida, mas geralmente a profissão que a pessoa exerce geralmente está ligado tem uma ligação com o dinheiro, a profissão. Como é que Buda se sustentava? Como é que Gandhi se sustentava? Você sabe? Ele tinha que Que eu comer. saiba é o povo. Oi? O povo que sustentava ele. Por que o As povo sustentava ele? pessoas. Por que sustentavam ele? Buda era filho de um rei, né? Mas, né? Não é isso? Por que as pessoas sustentavam Gandhi? Porque o universo, o Ananke colaborava, é isso? Né? Empurrava. Ele tinha o Gandhi tinha um propósito tão forte, formou uma liderança tão grande, né? Uma liderança tão grande que, primeiro que Gandhi soltou tudo. As roupas que ele usava. Você viu o filme do Gandhi? Assistiu o filme do Gandhi? Eu vi o filme Gandhi. Então, tá ali, tudo aquele filme ali. Lençol. Tá tudo aquele filme ali. Ele quase não tinha gastos. E as pessoas, elas vinham até Gandhi, queriam ajudá-lo, ele atraía, ele colapsava isso o tempo inteiro. Né? Por causa de um propósito forte que não tinha nada a ver com o financeiro. Não tinha. O propósito dele era libertar milhões de pessoas na Índia. Era algo muito grande. Né? Algo muito grande. A decorrência lógica era o financeiro. Né? Só que, vamos comparar aí propósitos. O propósito de Gandhi era libertar bilhões de pessoas na Índia. Era algo muito grande. Algo muito grande. Né? Não tinha a ver com o financeiro diretamente para ele? Não tinha. Mas era tão grande que a decorrência lógica disso aí era ele ser sustentado pelas pessoas que estavam envolvidas, etc. e tal. Moral da história. O propósito de vida vai ser algo que vai deixar a pessoa financeiramente independente. No caso do Gandhi, ele não estava nem aí para isso, né? Tanto é que ele vestia de lençóis, a casa dele era uma casa, né, simples, porque ele não precisava, Gandhi não precisava de luxo para ser feliz. Não precisava. Diferente da gente. Diferente de mim, diferente de você. A grande verdade é essa. Ou alguém entende errado. O nível dele era um nível mais alto. Né? Muito mais alto. Não que ninguém aqui possa chegar. Pode, mas dentro da nossa realidade, né? Nossa realidade é uma realidade totalmente diferente da realidade de Gandhi. De Buda, por exemplo. Buda pensava e criava, pensava e criava, pensava e criava. Pensava e criava, pensava e criava. Buda tinha o que ele queria, o que ele quisesse. Só que Buda, ele chegou tinha uma determinada situação em que se os filhos de Buda, né, passassem necessidade, Buda não se importava com isso, porque tinha coisas superiores ali influenciando, coisas mais importantes. Alguém aqui está nesse nível? Duvido. Se minha filha está passando necessidade, eu não estou nem aí. Quem é que está nesse nível aqui? Né? Existe o nível. Se minha filha está passando necessidade, eu não estou nem aí. Existe esse nível lá embaixo e existe esse nível lá em cima. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Esse nível lá em cima, eu nem tenho a percepção disso. Como é que é? Pô, minha filha passar por necessidade e eu não estar nem aí para isso. Isso no nível lá em cima. Eu nem tenho essa percepção. Então, são realidades diferentes. Não tem como fazer comparações. Lembrando que toda comparação é a origem do ego.
Fui claro? Fui claro? Ruth. Oi. Foi Certo? sim. Ok. Mais alguma pergunta? A Ruth fez uma. Quem que tinha feito outra pergunta? Foi a Ellen. A Ruth, mais alguém fez? Não. Fez? Acho que não. Nenhuma pergunta mais? Vamos lá. Então, um ponto importante que foi falado aí. Um ponto importante. Que nenhum ativista pode cometer. Qual é? Eu falei agora no final. Qual um ponto forte que eu falei agora no final? Que nenhum ativista pode cometer. Erro, que seria um erro. Qual é? Qual foi? Pressão. Oi? Pressão. Bacana. Boa, Elisângela. Não era nem esse, mas esse aí com certeza também. Colocar pressão nas coisas. Qual é o outro? Soltar. Não, esse aí é o que deve ter. É o que não deve ter. Eu estou perguntando. Comportamento de gado. No que diz respeito a comportamento de gado, esse não deve ter. Esse, ir junto com a massa. Eu dei esse teu exemplo aí do WhatsApp. Vamos supor que alguém fez aniversário, todo mundo, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Seja diferente. Liga e fala com a pessoa, ou manda mensagem privada, ou então ali mesmo, manda mensagem diferente. Né? Copiou, colou, isso é esse de gado. Você tem que mudar. Tem que mudar o mindset. Nesse caso da pressão, que a Elisângela trouxe novamente aqui. Olha a seguinte questão. Vamos terminar a live, são 10h06. Daqui a 10 minutos a gente termina. Olha a seguinte questão. Voltando naquele exemplo de Maria. Vamos supor que Maria estava lá na Paraíba e Maria, sendo uma filha única, a mãe de Maria, ela realmente começou a adoecer, ela não tinha doença, começou a adoecer. E então Maria entrou com um pedido administrativo para retornar à cidade de São Paulo. Ok, certo? Pressão nenhuma. Só que Maria, ela não estava no propósito de vida lá na Paraíba. Não estava. E em razão se ela não estava no propósito de vida, então a Nancy não. O fato dela estar na Paraíba não está dentro de uma fluência divina. E em razão daquelas questões, quais questões? Do órgão em que Maria está exercendo o cargo não existir em São Paulo, entre outros motivos, o pedido de transferência, lê-se remoção, né, para São Paulo, não foi deferido. Aí Maria recorre ao poder judiciário. Ela está colocando pressão até então? E aí? É esse feeling de saber o que é pressão e o que não é pressão que isso aí tem que estar no automático. Na prática, como a pessoa está tendo a influência do ego, às vezes essa percepção é difícil. Mas se ela meditar, conforme a Ellen disse, tudo se clareia. Só que é o seguinte, clareia naquele momento ali. Logo depois, quando o ego toma conta, aí ela começa a confundir o que é pressão, o que não é pressão. Nesse caso aí, vamos analisar os fatos. Maria foi exercer um cargo público que não era do propósito da vida dela, mas ela
não tinha a mínima noção disso. Na Paraíba, sendo ela de São Paulo. Ela, filha única. A mãe dela, vamos botar aí o nome da mãe, Solange, vem a adoecer. Maria, ela quer o quê? Amparar a mãe. É uma coisa, a filha querendo amparar a mãe. Ela entra com um pedido administrativo. Ele é negado. Ele é negado. Maria recorre ao Poder Judiciário. Ela está colocando pressão? Não. Não? Por que não, Maria Augusta? Porque é um direito dela. Ela estaria botando pressão se ela ficasse fazendo pedidos e tal e coisa, mas isso é um direito dela. Eu acho Exatamente, que não. é um direito dela. É porque eu dei informações, eu dei poucas informações, tá? Se existe uma previsão, né, de Maria ir trabalhar em São Paulo em outro órgão em razão da mãe dela estar doente, tá? Essa previsão existe, tá? Então Maria está no direito dela. Se o órgão dela negou, sendo possível, ela vai entrar, recorrer. Tem pressão aí? Não tem pressão. Não tem pressão. Não é porque o órgão negou que a pessoa, não, se fosse para ir, o universo já teria atuado. Não é bem assim que a banda toca, não é assim. Existe o princípio da incerteza, existe o livre-arbítrio. Então, Maria recorreu, né? A pessoa que está lá olhando o processo dela, ela pode estar de mau humor, pode... Certo? Existem algumas variáveis. É claro que aquela questão créditos e débitos vai estar sempre influenciando. De repente, se Maria estivesse com crédito ok, ela administrativamente já teria conseguido já? Já poderia. Só que ela não conseguiu. Recorreu ao Poder Judiciário. Aí o juiz decidiu que Maria fosse. 2 anos depois, esse órgão aqui, preste atenção, esse órgão que Maria é vinculado, pegou todas as pessoas que foram removidas administrativamente para lugares onde não tinha um órgão, ou seja, o caso idêntico ao de Maria, só que, no caso, o próprio órgão concedeu. Aí esse órgão que 2 anos depois pegou todas as pessoas e trouxe de volta. Maria não, porque foi uma decisão judicial. Ou seja, o universo atuou a favor de Maria ou não atuou? A negação, a partir do momento que Maria não foi administrativamente removida, transferida para São Paulo, ela teve que recorrer ao Poder Judiciário. E aí, no que o juiz, né, decidiu que ela tinha que ir, esse órgão não pode passar por cima da decisão do juiz. 2 anos depois, esse órgão pegou todo mundo que foi removido administrativamente e trouxe de volta. Maria, que não foi administrativamente, foi através do Poder Judiciário, não pôde ser trazida de volta. Por quê? Porque esse órgão não podia passar por cima da decisão de um juiz. O juiz decidiu, acabou. Ou seja, essa decisão inicial em que o pedido administrativo de Maria foi negado, foi favorável a ela ou não? Hein? Ninguém responde essa? É favorável. Oi? Oi, Maria? Favorável a ela. Favorável, não foi? Acho que foi favorável a ela. Ou seja, então o universo estava atuando para que Maria fosse para São Paulo de uma forma que ela não retornaria.
ingressar com o pedido da justiça, então, de forma alguma, foi pressão. Agora, vamos lá. Vamos embaralhar a situação. Maria entrou com um pedido na justiça. Pá, entrou. E aí ela teve... vamos lá, o pedido estava correndo e a Maria estava, né, precisando muito da transferência, porque a mãe dela estava passando mal. Maria começou a ligar lá para a vara, pedindo pro assessor do juiz, que na verdade que decide a maioria das coisas são os assessores, né? Claro que não vamos generalizar, mas convenhamos, né? 1000 ações de uma vara, como é que um juiz vai decidir sozinho? Não tem como. Os assessores atuam muitas vezes ali e o juiz só vai lá e assina. Então ela ligou para a vara, conversou com o assessor, pô, você é servidor público que nem eu, não sei o quê, e conseguiu. Pressão? Pressão, Maria Augusta? Aí é pressão, eu acho que sim. Acho que sim. Pressão. Por que pressão? Porque não deixou a coisa fluir normalmente, fez pedidos, botou pressão. Eu acho que foi pressão, sim. Aí que você tem que Deixou a analisar. coisa fluir normalmente. Aí que a pessoa tem que se colocar dentro de uma realidade, tá? Para captar se é pressão ou não, a pessoa tem que se colocar dentro daquela realidade e analisar os fatos. É nesse momento aí que tudo muda, hein? Tudo muda. Vamos lá, uma vara. 1000 ações, ou mais, né? Falando 1000, assim, mais até. 3, 4 pessoas ali. 1000 ações. Será que todo mundo vai pegar o processo, vai ler o processo inteiro e vai decidir com uma certa maestria ali? Ou vai ser algo folheado rápido? Como é que é? Não, é mais um, é folheado rápido. E se ela ligar e demonstrar, falar que a mãe está passando mal, não muda a história? Vai ser pressão isso? Diante dessa atual conjuntura? Não é pode pressão. mudar, pode mudar. Pode ser que mude. Vai depender do camarada lá da vara. Mas foi pressão? Não é pressão. Eu acho É que Não ela é só pressão. tem forcinha. Não é pressão. É foco. Essa questão... Oi, Ruth? É foco. Foi foco, exatamente. Ela colocou um foco. Ela colocou um foco. Foco positivo. Botou um foco positivo. Agora, se ela liga no dia seguinte ou depois, aí vira pressão. Essa questão de pressão e não pressão tem que ser analisada caso a caso diante dos fatos. Diante da própria realidade. Ela tem que se colocar na realidade. E assim vai ser entendido se é pressão ou não. Entendi. Certo? Entendi. Por exemplo, ó, vamos supor que tem uma pessoa e o chefe. Aí o chefe dele chegou com a cara... chegou puto da vida do trabalho, chateado. Aí o rapaz fez um pedido para sair mais cedo na sexta-feira. O chefe falou, olha, não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não. Mal escutou o que ele tinha pra falar, olha, o Pedro, vai dar não vai dar não. Sair mais cedo na sexta-feira, não vai ter como não. Vai ter como não, tá? Beleza? Olha. No dia seguinte, o chefe chega, todo sorridente. Aí Pedro vai lá e fala de novo. Isso aí é pressão? Ou Pedro está aproveitando uma situação? Pô, o chefe ontem estava com a cara todo chateado, tudo, né, furioso da vida. Hoje ele está feliz. Pô, então vou tentar pedir hoje. Seria pressão? Não, diferente. O chefe chegou lá,
feliz da vida, foi feito o pedido, aí o chefe analisou, pensou e falou, pô, Pedro, não vai ter como, cara, porque na sexta-feira vai acontecer isso, 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 pô, te peço desculpas aí, mas dessa vez eu vou ficar te devendo. Você sabe que eu tô aqui para ajudar todo mundo, mas dessa vez não vai ter como. Se Pedro pedir novamente, aí é pressão. Porque naquela primeira vez que ele pediu, estava claro que não tinha como. Essa situação de pressão e não pressão tem que ser analisada caso a caso. Veja bem, faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha só, uma questão bem muito importante. Nessa mesma situação aí do chefe com Pedro. Aí Pedro vai lá, no dia seguinte ele falou, Pedro falou com o chefe estava bem com a vida, analisou o pedido de Pedro e viu que não seria possível conceder, né, o benefício dele sair mais cedo do trabalho na sexta-feira. Mas Pedro, insistente, foi lá, isso foi numa terça, numa quarta ele foi lá, e Pedro insistiu. O chefe, né, justamente porque não quer, é uma pessoa que solta, é um ativista quântico, o Pedro insistiu, ele, tá bom, pode ser na sexta-feira. Pedro conseguiu através da pressão. Conseguiu? Conseguiu. Aí eu pergunto a vocês. Por pressão foi benéfico a Pedro, sim ou não? Nesse caso dele conseguir, nesse caso específico, teria sido? Teria nesse caso específico. Só que as variáveis dessa conquista em razão da pressão serão negativas. Digo altamente negativas, dependendo do caso, mas serão negativas. Ao ponto de ser muito claro que se Pedro não tivesse insistido, tivesse aceitado, seria muito melhor para Pedro. O benefício de uma conquista conquistada via pressão, as variáveis são sempre negativas. Não vale a pena conseguir via pressão. Isso que deve ser entendido. Ficou claro? Ficou claro? Vamos lá. Para encerrar a live. Esse exemplo eu sempre trago. Vamos supor que tem uma pessoa devendo dinheiro para você. A pessoa te deve dinheiro. Você vai lá e cobra a pessoa. Cobrou a pessoa. Então, tranquilo. A pessoa não paga. Aí você foi lá e cobrou uma segunda vez. Já começou, né, a entrar numa pressão. A pessoa não pagou. Aí você cobrou a terceira, a quarta, a quinta. Na sexta, a pessoa pagou. Você recebeu o dinheiro daquela dívida. Só que em razão de você ter colocado pressão nessa energia da prosperidade financeira, pressão, o que vai acontecer? Diversas outras pessoas que estão lhe devendo e que iriam pagar, não vão pagar. Porque você colocou a pressão na energia da prosperidade financeira. Se você deixa para lá, soltou, outras pessoas que não iriam te pagar, vão te pagar. Além daquelas que já iriam te pagar, vão te pagar, outras que não iriam te pagar, vão te pagar. Porque você soltou aqui, soltou a energia. Então, não pode ser analisado, claro, o por pressão, não por pressão, tem de ser analisado caso a caso, né? O que é pressão e o que não é pressão? Sim. Agora, se a pessoa, se a pressão foi benéfica ou não deve ser analisado em casos individuais. Porque o todo sempre vai ser não favorável a um caso específico de pressão. Uma conquista individual, né, oriunda de uma pressão,
vai prejudicar diversas outras situações. Foi compreendido? Igor, Pode perguntar. ansiedade também, pressão, né? Ansiedade? Sim. Pressão. Mas olha só. Porque a ansiedade, a pessoa fica pensando naquilo, né? O pensar já é uma forma de pôr pressão. Agora, o que vai ser o principal é a atitude em decorrência da ansiedade. A pessoa pode estar ansiosa. Isso aí coloca a pressão, coloca. Agora, as atitudes oriundas da ansiedade vão exercer uma influência ainda maior. Você falou, aí eu lembrei aqui de uma empresa que eu trabalhei e tinha uma pressão muito grande em relação a vendas, mas aí a pressão só piorava. Quando tinha essa pressão, só piorava, sabe? O resultado que era bom não tinha, ninguém conseguia produzir por conta de pressão. A gente recebia a pressão e sentia uma energia muito negativa. É mais ou menos assim, o universo, por isso que não funciona. Nesse caso, sim. Agora, existem pessoas que só funcionam, só funcionam sob pressão. Mas é diferente. Não é essa pressão aí que você está dizendo, tá? Porque tem pessoas que só funcionam sob pressão. Mas esse sob pressão não é a pressão que nós estamos falando aqui. É sobre uma chacoalhada. Tá! Isso aí, é chamado de pressão, mas não é a pressão que nós estamos falando, é diferente. Né? A pessoa dá uma chacoalhada. Vamos supor, eu chego, dou uma chacoalhada na Ieda. Chego, ô Ieda, pô, e aí? Vai ou não vai? Quando é que você vai entrar na frequência do ativista quântico? O que há? Bora? O que há? Falei isso aí. E depois não falo mais nada. Aí Ieda agiu. Ali, mas Ieda só age sob pressão, mas uma pressão é diferente. É uma chacoalhada e depois solta. A pressão que nós estamos falando aqui é chacoalhou, pá, aí depois chacoalhou, aí pá, depois chacoalhou. Isso é pressão. Agora, uma chacoalhada e depois solta, ok. Eu só estou falando isso para vocês não confundirem essa nomenclatura. Eu só funciono sob pressão. Né? Essa pressão aí é uma chacoalhada. Mas depois solta-se. Agora, a pessoa que é chacoalhada toda hora, essa pessoa não vai funcionar. Eu não funciono sob pressão. Certo? Foi compreendido o que eu falei? Só para não ter essa confusão, porque esse termo esse termo eu só funciono sob pressão é muito usado, mas é diferente dessa pressão que eu estou dizendo, são coisas diferentes. Na verdade, eu só considero pressão que são várias chacoalhadas. Uma chacoalhada só eu considero uma injeção de ânimo, alguma coisa desse tipo. Mas pressão, eu considero realmente aquela coisa que fica martelando sempre, ali, como você falou, várias chacoalhadas. Beleza. Tô olhando aqui mais mensagens. Bom, era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu finalizar a live? Perguntas? Elisângela, tranquilo? Então é isso. Agradeço aí a presença de todos. Espero que tenha esclarecido para vocês aí determinadas questões. Forte abraço. Domingo teremos live. Uma questão. Nós estamos para mudar aí o arquétipo de Apolo. Está para ser mudado, ok? Então, acredito aí que nos próximos dias já vamos estar trocando de arquétipo. Aí, provavelmente, a ativação será na próxima quinta-feira. Provavelmente. Na próxima quinta-feira, a ativação
nosso novo arquétipo da mitologia grega, que será escolhido ainda. Forte abraço e avante! Eu não botei pra gravar, não? Ah, tá gravando.